Olá, minhas lindas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que vai ser super interessante para as loiras de luzes e que querem ficar lisas de progressiva, né? Vamos falar sobre essas duas químicas, se elas são compatíveis, qual é o problema que elas trazem juntas para o fio, se pode, se não pode, qual a minha opinião com relação ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas químicas em conjunto. Só que antes disso eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e lembrar sempre de me dar feedback sobre os vídeos aqui embaixo para poder ler e saber se vocês estão gostando, se vocês não estão, dicas de novos vídeos, de assuntos interessantes e legais que vocês tenham interesse, certo? Vamos comigo! Antes da gente falar na prática como é que funcionam essas duas químicas em conjunto no fio, eu vou falar um pouquinho sobre a escala de pH para vocês entenderem o porquê é perigoso utilizar essas duas químicas juntas. Quando a gente faz luzes no cabelo, quando a gente faz descoloração, mechas, a gente tá utilizando no fio uma química alcalina, na extremidade alcalina da escala de pH. Quando a gente utiliza uma química ácida como a progressiva, a gente está utilizando um produto extremamente ácido que fica na outra ponta da escala de pH. Então, quando a gente utiliza produtos tão opostos, né, na escala de pH, no mesmo cabelo, existe um risco grande de corte químico. Mesmo que não haja o corte químico, eu vou explicar qual é a ação das duas químicas em conjunto no mesmo cabelo, sendo que uma sendo feita antes da outra, né? Eu vou explicar para vocês como é que o cabelo se comporta quando a gente faz a descoloração e a progressiva, e quando o cabelo se comporta quando a gente faz a progressiva e a descoloração. No final eu vou falar a minha opinião e vou falar o que vocês devem fazer caso vocês queiram arriscar e fazer as duas químicas em conjunto, tá bom? Quando a gente faz a descoloração no cabelo, o objetivo é despigmentar o fio, retirar melanina do fio e deixar ele bem claro, né? Ou pelo menos mais claro. Quando a gente faz mechas para deixar o cabelo nas tonalidades mais claras, como platinado, perolado, né? Nas cores mais claras, mais frias, digamos assim, os tons mais frios, cinza, né? O platinado mesmo, a gente precisa despigmentar bastante o fio e normalmente depois da descoloração a gente aplica um tonalizante, a gente faz uma matização pra gente dar a cor bonita, né? A tonalidade bonita, aquela tonalidade desejada naquele cabelo. Quando a gente faz a progressiva depois da descoloração, acontece um grande problema que é a química ácida, ela vai alterar a tonalidade da descoloração, da tonalidade fria. Então, muito provavelmente, aquele cabelo platinado, aquele cabelo perolado, com a tonalidade mais fria, ele tende a esquentar, a tonalidade tende a esquentar um pouco mais. Então, ele fica mais alaranjado, ele fica mais amarelado. Você não consegue, com tanta facilidade, depois de aplicar uma progressiva em cima de uma descoloração e ter aquele cabelo lindo, maravilhoso, como se você tivesse matizado naquele momento e não tivesse aplicado nenhuma progressiva em cima. Claro que além de um corte químico, além do cabelo não aguentar os dois procedimentos, tô abstraindo esses casos, o risco é de alterar a tonalidade do loiro. Já fazendo a escova progressiva, né, que é uma química ácida, vai alisar o cabelo e vai formar aquela película ao redor do fio. E você colocando uma descoloração, que é uma química alcalina, em cima da progressiva, o que é que vai acontecer? Essa química alcalina, né, o OX da mistura, né, com o pó descolorante, ele vai trabalhar, ele vai perder muito tempo tentando romper a barreira da escova progressiva, aquela película, né? Ele vai perder tempo tentando romper essa barreira para conseguir penetrar no córtex e despigmentar o fio. Então, o tempo do procedimento vai ser bem maior. O fio vai sofrer muito mais com esse desgaste, né? Porque poderá ser necessário colocar OX mais alto, né? OX de 30, OX de 40, OX mais fortes para poder conseguir
romper essa barreira. E um outro detalhe, não vai conseguir deixar uma cor bonita, porque o OX, no momento que ele perde a força tentando romper a barreira, ele chega na melanina fraco já. Então ele vai despigmentar de uma forma mais suave. Então vai ser difícil um cabelo com progressiva, um cabelo selado com progressiva, conseguir aquelas mechas mais claras, platinadas, acinzentadas, né, com tons mais frios. Então a tendência de um cabelo com progressiva, um cabelo selado, é fazer sim as mechas, mas umas mechas mais puxadas para tons quentes, né? Os tons mais frios será realmente mais complicado com a progressiva. O fio vai sofrer muito mais com o desgaste, né, com a química, do que se abrir para um tom mais quente, um tom que realmente o OX não precise trabalhar muito para conseguir chegar naquela cor. Certo, meninas? Então, nós temos esses problemas. Além dessas duas químicas serem opostas na escala de pH e a gente não poder brincar muito com químicas situadas nas extremidades da escala, né? Ou seja, químicas muito alcalinas e químicas muito ácidas, porque realmente há um grande risco de desintegrar a fibra capilar. Além desse problema, além desse risco, nós temos esses riscos menores, né? Que muitas meninas acabam assumindo, né? Fazem a progressiva mesmo, o cabelo tende a dar uma alaranjada, depois dá uma matizada e fica nessa. Ou um cabelo que tem progressiva, faz a descoloração, não abre tanto, coloca uma cor mais quente, umas mechinhas só pra dar uma iluminada e vai levando. Então assim, se ainda assim você quiser fazer a escova progressiva e as luzes, o que é que eu recomendo? Que elas não sejam nunca feitas, nunca feitas no mesmo dia. Então não brinque com a escala de pH no mesmo momento. Por quê? Porque são duas químicas opostas e extremamente agressivas para o fio. Quando você faz isso, você tem um risco imenso de ter corte químico. Mesmo a progressiva, com formol ou ácido glioxílico, sendo compatível com a descoloração. O procedimento, ele pode passar um pouquinho, o pH pode passar um pouquinho e a fibra desintegrar. Então, se você quiser realmente fazer essas duas químicas, quiser correr esse risco, o que eu oriento? Faça primeiro a descoloração, 15 dias depois aproximadamente, você faz a progressiva, sendo que nesse período de 15 dias você vai fazer reconstrução. Por quê? Porque no momento que você fez a descoloração, você despigmentou o fio e nesse procedimento você perdeu muito aminoácido da sua fibra. Por isso que o seu fio ele fica fino e frágil quando faz a descoloração. Então, o que é que você precisa fazer depois de uma descoloração? Repor esses aminoácidos perdidos. Então, você vai repor os aminoácidos. 15 dias depois, você faz a progressiva, que você vai acabar impermeabilizando o fio com mais aminoácidos dentro. Então, você não vai correr tanto risco. É claro que eu não recomendo essas duas químicas. Não gosto da escova progressiva, não gosto da ação da escova progressiva, das químicas ácidas no fio, por conta da questão da película, que atrapalha muito a absorção de tratamento capilar. Mas, se ainda assim você quiser fazer, eu oriento que faça primeiro a descoloração, dê uma pausa de 15 dias e faça a escova progressiva, tá certo? Bom, meninas, eu espero que tenha ficado claro o vídeo pra vocês. Tenham cuidado, prestem bastante atenção nas químicas que vocês escolhem. Sempre procurem saber quais são as químicas que estão sendo colocadas no cabelo de vocês, para que vocês não tenham nenhuma surpresa desagradável no depois, no pós-química. E lembrem-se sempre de tratar o cabelo no pré e no pós-química. Então, se você decidiu fazer qualquer tipo de química, trate o cabelo antes, prepare o cabelo antes para que ele receba essa química e não danifique muito. E no pós-química, trate também, para você recuperar o que ele perdeu num procedimento químico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!